Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 4645, Londrina, Paraná. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. Sejam muito bem-vindos a este mês. Inclusive, na metade dele, vamos comemorar o Dia dos Avós. E quantas lembranças, né, a gente tem aí da casa dos avós. Nos preparemos para este novo mês rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os primeiros chamados a seguir Jesus são 4 pescadores, todos judeus. Agora Jesus chama um cobrador de impostos, considerado pecador e tratado como um ser impuro pelas comunidades mais conservadoras dos fariseus. Nos outros evangelhos, esse cobrador de impostos é chamado de Levi. Aqui seu nome é Mateus, que significa dom de Deus ou dado por Deus. As comunidades, em vez de excluir o cobrador de impostos e considerá-lo impuro, devem considerá-lo um dom de Deus para a comunidade, porque a sua presença faz da comunidade um sinal de salvação para todos. Assim como os 4 primeiros chamados, também o publicano Mateus deixa tudo o que tem e segue Jesus. Seguir Jesus envolve a obrigação de romper com muitas coisas. Mateus sai do fisco, sua fonte de renda, e segue o Senhor. Naquela época, os judeus viviam separados dos pagãos e pecadores e jamais comiam com eles na mesma mesa. Os judeus cristãos tiveram que quebrar esse isolamento e sentar-se à mesa com os pagãos e os impuros, segundo o ensinamento dado por Jesus no Sermão da Montanha, expressão do amor universal de Deus Pai. Isso está lá no capítulo 5 de Mateus. A missão das comunidades era oferecer um espaço para quem não tinha, mas essa nova lei não foi aceita por todos. Em algumas comunidades, pessoas oriundas do paganismo, apesar de cristãs, não eram aceitas na mesma mesa. Atos, capítulo 10, capítulo 11, Gálatas, capítulo 2, provam o que eu estou dizendo. O texto do evangelho de hoje nos mostra Jesus sentado justamente com os publicanos e pecadores, na mesma casa, em volta da mesma mesa. Os judeus eram proibidos de sentar-se à mesa com os cobradores de impostos e pecadores, mas Jesus não segue essa proibição. Na verdade, ele faz amizade com todos. Os fariseus, vendo a atitude de Jesus, perguntam aos discípulos: por que seu mestre come junto com publicanos e pecadores? Essa pergunta pode ser interpretada como uma expressão de seu desejo de saber por que Jesus faz isso. Outros interpretam a pergunta como uma crítica ao comportamento de Jesus, pois por mais de 500 anos, desde a escravidão na Babilônia até a época de Jesus, os judeus observaram as leis da pureza.
Esta observância secular torna-se um forte sinal de identidade. Ao mesmo tempo, foi um fator de separação entre os outros povos. Assim, devido às leis da pureza, eles não se sentam à mesma mesa para comer com os pagãos. Comer com os pagãos significava se contaminar, tornar-se impuro. Os preceitos da pureza legal foram rigorosamente observados tanto na Palestina como nas comunidades judaicas da diáspora, aquelas comunidades que estão fora do território de Israel. No tempo de Jesus, havia mais de 500 preceitos para preservar a pureza. Nos anos 70, quando Mateus escreveu, esse conflito era muito atual. Jesus ouve a pergunta dos fariseus aos discípulos e responde com 2 esclarecimentos. O primeiro é tirado do bom senso. Não são os sãos, os que têm saúde, os saudáveis, que precisam de médico, mas os doentes. A outra é tirada da Bíblia. Aprende, portanto, o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios. Por meio desses esclarecimentos, Jesus explica sua missão entre o povo. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus nega as críticas dos fariseus, não aceita seus argumentos, porque nasceram de uma falsa ideia da lei de Deus. Ele mesmo invoca a Bíblia: quero misericórdia e não sacrifícios. Para Jesus, a misericórdia é mais importante do que a pureza legal. Ele se refere à tradição profética para dizer que a misericórdia vale muito mais para Deus do que todos os sacrifícios, como está lá em Oséias capítulo 6, Isaías capítulo 1. Deus tem entranhas de misericórdia, por isso ele se comove diante das falhas do seu povo, segundo o capítulo 11 de Oséias. Você vai achar estranho, mas hoje é dia de São Galo, filho de pais nobres e ricos. Galo nasceu na França no ano 489. Na sua época era costume os pais combinarem os matrimônios dos filhos. Por isso ele estava predestinado a se casar com uma jovem donzela de nobre estirpe. Mas Galo, desde criança, já havia dedicado sua alma à vida espiritual. Para não ter de obedecer à tradição social, ele fugiu de casa, refugiando-se num convento. Ele era tão dedicado às cerimônias da Santa Missa que se especializou nos cânticos. Contam os escritos que, além do talento para a música, era também dotado de uma voz maravilhosa que encantava e atraía os fiéis para ouvi-lo cantar no coro do convento. Sua atuação religiosa fez dele uma pessoa querida. Foi designado para atuar na corte de Teodorico. Em 527, quando morreu o bispo Quinciano, Galo era tão querido e respeitado que o povo o elegeu para ocupar o posto. Se não bastasse sua humildade, piedade e caridade para atender às necessidades do seu rebanho, Galo protagonizou vários prodígios ainda em vida. Salvou sua cidade de um pavoroso incêndio que ameaçava transformar em cinzas todas as construções locais e livrou os habitantes de morrerem vítimas de uma peste que assolava a região. Ele morreu no dia 1º de julho de 554, causando forte comoção na população que logo começou a invocá-lo como santo nas horas de dor e necessidade. Deus, Pai de bondade, que criaste o ser humano para a felicidade e o dispuseste para cantar o seu louvor, alcançai-nos viver com amor o mistério do Cristo e que possamos, a exemplo de São Galo, revestir-nos da humildade para que o vosso nome seja engrandecido. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você, bom início de mês para você também e para toda a sua família.